Então, o que que seria esse face skinny e onde está acontecendo essa tal nova moda, né? É na China, mas não é uma moda nova. Na verdade, isso aqui foi inventado. Eu vi uma matéria com a mulher que criou esse face skinny, né? E isso foi criado já há alguns anos, já está há alguns anos aí em voga, se não me engano, desde 2012, na China, mas que foi crescendo, foi ganhando mais adeptos, até porque esse ano o calor insuportável na China forçou as pessoas a buscarem esse tipo de solução, por exemplo. Então, como vocês podem imaginar aqui pelas imagens, o face skinny não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nenhuma crença, como nós temos com o burkini, que a gente já vai voltar a falar um pouco sobre ele. Ele tem, na verdade, a ver com a proteção contra o sol intenso. Então, como vocês podem ver, as temperaturas recordes de 52 graus, eu vi alguns lugares que batia 60 graus, a sensação, enfim. Então, as temperaturas muito altas na China e a incidência solar muito alta também na pele, né? E isso a gente sabe que não só pode causar manchas na pele, mas pode levar a problemas no futuro como câncer e deixar a pele ressecada, entre outros fatores, que o câncer seria a parte, vamos dizer assim, mais final dessa exposição prolongada ao calor intenso, mas as pessoas querem ainda conseguir curtir a praia, então elas criaram soluções para poder curtir a praia dentro nesse contexto de uma temperatura absurda, né? O face skin aqui como vocês podem imaginar, tipo uma máscara de esqui. Aliás, a adaptação veio originalmente de uma máscara de esqui, por conta do tecido ser um tecido que fica bem na pele e também tem que ser um tecido mais leve porque apesar de proteger contra raios UV, ainda pode ficar muito quente, né? Ficar muito abafado. Então, eu tenho que ter um tecido leve que ao mesmo tempo proteja contra os raios UV, que são os raios que vão causar os problemas que a gente sabe que são resultantes da exposição prolongada aos raios solares. Mas aqui, é claro, a gente não está muito interessado a princípio na parte, assim, nos benefícios da saúde, até porque nem saberia falar muito sobre isso. Mas o que a gente vai falar aqui é sobre o processo linguístico que leva à formação, por exemplo, desse tipo de palavra, desse tipo de forma linguística, né? Mas na verdade eu tenho um artigo publicado com a mentoria em coautoria com a minha grande professora Graça Hiltor, da Universidade de Coimbra, e eu vou deixar abrir também esse arquivo para quem quiser depois dar uma olhada. Fala justamente sobre esse fenômeno e está publicado e disponível para quem quiser procurar no ResearchGate. Deixa eu colocar aqui, que é um grande meio de divulgação e publicação de artigos, né? Então aqui tem a publicação do artigo que fala sobre os tais splinters. A gente já vai explicar o que significam isso. Então, a palavra face skinny, como se pode imaginar, vem da palavra biquíni. E de onde vem a palavra biquíni? Parece então que essa palavra biquíni foi cunhada na década de 40, 1947, para ser específico, por conta da língua local das Marshall Islands, né, que são as Ilhas Marshall. Essas ilhas aqui que estão no Pacífico, que fazem parte do complexo de ilhas ali da Indonésia, se eu não me engano, essas ilhas elas já passaram, claro, pelo processo de colonização, passaram na mão de várias pessoas, de vários países, né, de várias potências, de várias potências colonialistas. Então, por exemplo, os espanhóis já dominaram essa região e também os alemães já tiveram essa ilha como um protetorado e depois os Estados Unidos, ali no contexto da Segunda Guerra, também passou, o Japão também já passou por cima e depois os Estados Unidos, no desenrolar da guerra aí, passou vamos dizer assim, a ocupar ou a supervisionar, vamos dizer, essas ilhas. Hoje em dia, pelo que eu li, são ilhas independentes, mas elas têm uma história engraçada, curiosa, na verdade, porque elas foram o local de teste de muitas bombas dos Estados Unidos, para testar, enfim, testar os efeitos até o alcance, testar os efeitos das bombas, foram feitas nessas ilhas. E o que essas ilhas têm em relação ao biquíni é que na língua local, que seria marshallense, seria alguma coisa assim, havia uma forma, segundo o que eu tenho aqui no dicionário, por exemplo, da etimologia online, e aí isso vale também uma investigaçãozinha, porque sempre tem aquela incerteza sobre de fato a origem. Mas parece que na língua local, Pikini, com P, teria a ver
com coco e com superfície, então o coco da superfície, essa é uma palavra seria local que seria apropriada por esse estilista francês, ao cunhar um traje de banho que é separado em duas partes, que é o biquíni, como a gente conhece, que é feito pela parte de cima e pela parte de baixo. Mas esse tipo de investigação etimológica, a gente sabe que às vezes é um pouco complicado, porque não se dá para chegar necessariamente a uma origem muito certa em vários casos, até mais com esse aqui, porque esse tipo de fenômeno acontece muito oral. Esse, no caso do biquíni, foi uma estratégia, foi um nome escolhido e pensado por um estilista, mas muitos fenômenos, por exemplo, até a palavra originária, que deu origem a biquíni, é difícil às vezes de precisar a sua origem por conta de fenômenos orais que nem sempre são registrados de forma escrita e, enfim, se cria muitos mitos sobre a sua criação. Mas o que eu acho também interessante sobre essa palavra, então, biquíni, e esse que eu digo sobre os processos de linguagem não serem tão óbvios e às vezes pela intuição dos próprios falantes, eles começam a tomar proporções que não se sabe muito bem, não se deveria, talvez no começo. Porque a partir de uma reanálise da palavra biquíni, pensando em bi como um afixoide que forma novas palavras e sempre com relação ao número 2, né? Então, falou binômio, bissexual, bilíngue. Então, por uma reanálise associando a palavra biquíni com esse tipo de formador de palavras, que são, ou de elementos derivacionais, que são, por exemplo, os afixos, o bi, por exemplo, se criou por analogia, se criou a ideia de que biquíni, então é porque é um traje de banho que tem duas partes. E a partir disso, então, se nós temos um biquíni, nós podemos ter, então, um monoquíni e também até um triquíni, que não é, na verdade, que é falsa, né? Não tem nenhuma base linguística para ser. Os falantes percebem um padrão ali, comparado ao que eles já conhecem, usar, por exemplo, bi para indicar o dois, né? Para indicar duas partes, ou duas línguas, se for o caso de bilíngue, etc. Os falantes percebem aquilo como um elemento de formador de palavras. E a partir disso começa a criar outras palavras. E aí que vai entrar a questão dos splinters, que é o que eu desenvolvo aqui nesse trabalhinho, e já vou explicar. Então, o monokini seria um traje de banho que seria uma peça só, a partir dessa analogia do bi como duas partes e monokini como uma parte. Seria o maiô, né? Então, se temos o monokini, a gente pode também criar o trikini e assim por diante. Então, o splinter depois, quem quiser ler com mais detalhes aqui no meu artigo, pode ver outros exemplos também, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Os splinters, eles são pedaços de palavra, a gente gosta de usar esse termo de pedaço de palavra, que não tem a princípio a função de formar novas palavras. Então, o biquíni nunca foi pensado na sua concepção de palavra em formar outras palavras a partir de kini. Então, kini não tem nenhum significado, né? Não é um morfema, ou seja, não é um pedaço de palavra que tem sentido e que vai se juntar com outras palavras para formar outros sentidos. Os afixos, como sufixo, prefixo, ismos, ista, todo esse tipo de coisa. Então, palavras com ismo, por exemplo, atletismo, são palavras que funcionam a partir desse fenômeno de formação de palavras tradicional, que nós estamos habituados. Já os splinters, como eu disse, são pedaços de palavras que não têm um sentido próprio e são pedaços de palavras que sozinhos não significam nada e não teriam a função de formar outras palavras. Eles simplesmente seriam pedaços de uma palavra sem sentido. Apesar da arbitrariedade dessa quebra, ou seja, alguém pode pensar, onde que eu quebro a palavra então para formar um splinter e transformar outras e começar a formar outras palavras? Na verdade, não tem uma lógica, claro, intrínseca aos falantes que conseguem reconhecer a palavra original a partir daquele trecho. Então, o que aconteceu aqui a partir de biquíni, aqui no caso a gente tem uma motivação um pouco mais clara, porque o bi é um formador de palavras, é um formativo de palavras já reconhecido, né? A gente sabe que bi normalmente significa duas partes, né? Três partes, enfim. Então aqui tem um processo que a gente consegue identificar onde começa, ou por que as pessoas pensariam em quebrar a palavra nesse ponto. Mas normalmente ela não tem uma razão de ser quebrada naquele ponto para formar outras palavras. Eu vou dar um exemplo aqui do panetone. Então, para quem conhece as variedades de panetone, que é chocotone, sorvetone, por exemplo, para quem gosta de misturar sorvete com panetone, consegue perceber que panetone, que é uma palavra em italiano, não deveria ser, esse tone não significa nada.
Só que ao mesmo tempo, só que por conta desses fenômenos linguísticos, as pessoas conseguem identificar a palavra panetone, o conceito do alimentício do que é um panetone, só pela palavra, só pela pedaço de palavra tone. E aí começa a formar outras palavras a partir desse tone. Então, eu faço um chocotone, que é o panetone de chocolate, um sorvetone, que é um panetone com sorvete ou de sorvete. E tudo isso a partir do pedaço de palavra Tony, que é o que acontece aqui com biquíni. Então, biquíni, o kini, passou a ser um formativo de palavras. Então, ao invés de só ter a palavra biquíni e ela juntar, acoplada a outra coisa, como um biquíni duplo, biquíni triplo, alguma coisa assim, a linguagem, por algum motivo, bom, aqui a gente entende pela analogia a bi de dualidade, né, duas partes, quebrou a palavra em um ponto onde não era previsto para ela ser quebrada, e ela começou a formar outras palavras. Então, monokini, o trikini e o burkini, então, e o facekini que nós estamos vendo aqui. Então, a partir dessa primeira palavra, dessa primeira quebra, a formação do splinter, começou a se formar outras palavras com esse agora novo formativo de palavras que não era originalmente, que é o kini. Então, por exemplo, essa polêmica que houve aqui com o burkini, já não é de agora, mas ano passado, por exemplo, em junho teve a confirmação da proibição dos burkinis em piscinas municipais, por exemplo, gerou uma grande repercussão e trouxe à tona de novo uma discussão que já acontece há muito tempo. Então, o traje de banho usado por mulheres islâmicas, que é o burkini, que é nada mais do que a própria burca, que já se usa dentro da cultura e da religião de países muçulmanos, as mulheres tendem a cobrir o cabelo e tudo mais. Alguns lugares por escolha, alguns lugares por pressão social, por a repressão que pode acontecer se elas não seguirem. Enfim, por diversos motivos, quem participa da religião islâmica, que é mulher, tende a usar a burca, né? E aí, para poder aproveitar, por exemplo, a praia, para poder estar em espaços públicos durante o verão, que tem água, para usar um material um pouco mais adequado a esses ambientes, se criou então o burkini. A gente